Oi, eu sou a Carol Swan e hoje eu tô aqui pra falar de um dos animes mais famosos dessa temporada, Fumetsu no Natae. Ele tem apenas 5 episódios lançados, mas ele já tá com um público bem grande devido à proposta diferente que esse anime traz. Hoje eu vou trazer uma análise desse anime pra, se você que ainda não assistiu, saber se vale a pena ou não assistir. E se você que já começou a assistir, quer saber se ainda vai ter mais algum desenvolvimento, se o que esperar desse anime, eu vou falar um pouquinho com base do que eu tenho no mangá, sem spoilers. Então, se você quer saber se ainda vale a pena assistir Fumetsu no Natae, fica comigo até o final, beleza? Fumetsu no Natae traz uma proposta bem diferente do que a gente já está acostumado a ver. O nosso protagonista ali é a principal incógnita da história do anime. Ele é uma forma de vida. Ele começa ali como uma esfera e ao longo da sua jornada, de acordo com as pessoas que ele vai encontrando, ele vai evoluindo e assumindo formas diferentes. A evolução dele está totalmente ligada às pessoas que ele encontra e às pessoas que ele se conecta durante a sua trajetória. Fumetsu no Natae é do mesmo criador de Koi no Katachi, então a gente já pode esperar e a gente já vê um pouquinho disso nesses primeiros episódios, que tudo ali tem uma mensagem, tem uma lição, algo maior ali do que a cena está mostrando, como já é de costume desse autor. O interessante é que nós começamos junto com o protagonista ali, que no início nenhum nome ele tem, a gente vai acompanhando ele e ao longo do caminho as coisas que ele vai aprendendo, a gente vai começando a desvendar o universo da história, em que tempo se passa, como as coisas são estruturadas. Falando um pouquinho sobre esses 5 episódios que já foram lançados, nós começamos ali, nós vemos a evolução dele em questão de sentimentos, de locomoção, de forma de pensar, de consciência mesmo do que ele é ou do que ele pode fazer. Esse protagonista, então, que até então não tinha um nome, a gente consegue ver que mais pra frente, ao entrar em contato com uma pessoa, ele ganha um nome ali, sendo chamado então de Fushi. O anime tem uma animação muito bonita, uma trilha sonora muito marcante, e isso vai envolvendo cada vez mais a gente nas cenas. Tem sim cenas muito dramáticas. O anime deixa a gente preparado o tempo todo para algo acontecer e parece que quando a gente se desarma, assim, acha que já não vai ter o mesmo desfecho, é aí que sim são incluídas essas cenas onde a gente tem algum tipo de perda. E isso afeta diretamente a evolução do Fushi. Ele precisa de estímulos para poder avançar, para poder aprender coisas novas. A gente tem no começo ele não sabia nada, nem mesmo falar ou coisas normais para humanos. Tudo bem que ele não é um ser humano, mas a gente vai vendo ali ao decorrer dos episódios que ele se parece muito com a forma que nós humanos costumamos aprender desde quando éramos crianças, só que dessa vez ele já numa forma maior, ali como se fosse já um adolescente, e isso torna ele uma pessoa muito frágil. Apesar dele ser uma pessoa forte pelos poderes, né, vamos dizer assim, que ele tem, essa fragilidade dele, essa ingenuidade, vamos dizer assim, acaba deixando ele mais vulnerável. O anime tem muita ação, mas também a gente vê que o que tá mais forte ali é a mensagem, é as coisas que estão. É o que tá querendo ser passado ali de mensagem em cada história, em cada pessoa que ele conhece. No começo ele é apenas uma esfera e vai evoluindo ali e de acordo com o que ele entra em contato. Então ele entra em contato primeiro com uma pedra e ele fica por um tempo naquela forma. Depois então ele entra em contato com um lobo ferido. Então, imediatamente após a morte desse lobo, ele se transforma nesse lobo. E ali meio que por instinto ou por próprios sentimentos que esse lobo tinha, ele acaba indo em direção à casa que esse lobo morava. Ao começo ali ele não consegue nem se movimentar, se locomover, porque como ele estava em outra forma, uma forma que não tinha vida,
E então, quando ele ganha então movimento, ele tem uma certa dificuldade ali. E o curioso de quando ele se transforma em alguma coisa, ele sempre copia exatamente a forma que aquela pessoa está naquele momento. Então, até as feridas do lobo ele copiou, porém ele tem uma forma de regeneração muito rápida, o que faz com que ele se cure fácil. E de volta a essa casa desse lobo, ele acaba encontrando esse menino até então sem nome, e que era o dono desse lobo, que vivia sozinho ali naquele vilarejo, um cenário de muita neve que deixa tudo muito mais bonito. Com uma história muito legal também, muito triste. Seria o último sobrevivente do seu clã ali. Ele tenta uma saída daquele lugar para encontrar pessoas novas, para encontrar uma nova oportunidade de vida. Na sequência, ele vai então respeitando o desejo desse menino, que era que ele não esquecesse dele. Então, ele imediatamente ele se transforma no menino e segue sua jornada. No começo, ele não entende nada do que é ser um ser humano, então ele apenas continua vagando, continua andando. E ele não sabe o que ele precisa fazer, se ele precisa dormir, se ele precisa se alimentar, se ele precisa de outras necessidades. Então, devido a isso, ele acabou morrendo uma sequência de vezes, onde a gente descobre que ele é, sim, alguém, um ser imortal. Ele teve várias mortes, porém, ao decorrer dessas mortes, a sua regeneração acaba sendo mais rápida, mais acelerada. O que levava dias, agora passa a levar algumas horas. Então, mais pra frente, ele encontra outros personagens, uma outra vila já, um outro formato de outra estrutura ali de vida, já uma vila mais simples, com vários moradores, já numa floresta, ali próximo de uma floresta, não tão mais naquela parte de gelo, inabitável. E ele conhece então, numa sequência de conflitos que ela está vivendo ali, ele conhece a Mate e pessoas ali estão tentando ajudar ela. E no decorrer disso tudo, eu não vou entrar em detalhes dos capítulos, ele acaba também se despedindo dela, que é o que a gente tem até agora no capítulo 5. E em cada pessoa que ele encontra, ele é afetado. Na primeira vez ele ganhou consciência quando ele adquiriu o lobo. Na segunda vez, apesar de ele ter se transformado em um ser humano, ele ainda parecia oco por dentro, não tinha nenhum tipo de reação, não sabia como se comportar, nem o que sentir do que estava ao redor dele. Porém, agora depois desse encontro que ele teve com a Mate, ele ganhou humanidade. Então agora ele entende um pouco mais do que são sentimentos e vai entender muito mais pra frente nesses próximos capítulos, esses próximos episódios que vão vir. Onde ele vai continuar sua jornada e encontrar outras pessoas. E que, embora pareça que a gente vai ficar nessa repetição de encontrar pessoas e ter um desfecho ruim para elas, para que ele aprenda alguma coisa, não é assim que a história segue. Até um certo momento, sim, porém tem algo muito maior. Ele aprende muito e a gente chega num ponto que ele começa a decidir as coisas. Então a história muda, as coisas mudam de posição. Inclusive, a gente já viu um pouquinho ali no preview do episódio 5 que ele vai ser atacado por algo. A gente viu também um ser ali de capuz preto, algumas coisas parecendo galhos atacando ele. E dali pra frente, o que acontece, os desfechos com as pessoas que se aproximam dele não deixam de ser algo totalmente pelo destino de cada uma, como foi com o menino e com o lobo e com a Mate, e começa a ser algo totalmente ligado a ele, ligado ao Fuxi. Nessa parte, então, a gente tem desfechos diferentes e um Fuxi diferente também do que a gente está vendo até agora. Ele continua assim evoluindo até um ponto que ele começa a tomar suas próprias decisões.
muito mistério envolvido também com esse ser de capuz preto ali com uma capa preta. O que dá pra dizer dele é que a gente já teve contato com ele durante esses 5 capítulos, mas a gente não diretamente, mas a gente já ouviu falar dele, vamos dizer assim. E a partir daí a história vai tomar um rumo mais sério, as coisas vão ficar mais tensas pra eles. A proposta de Fumetsu no Natai é bem diferente do que a gente já tem nos outros animes. Um protagonista ali que tem um sonho e segue, apesar de coisas acontecerem de formas diferentes em cada anime. A Fumetsu é um pouco diferente, a gente vai aprendendo junto com o protagonista, a gente tem alguém que não sabe nada praticamente da vida e vai aprendendo de acordo com as pessoas que ele vai se aproximando e meio que de forma sozinha ali, porque ele não tem muita escolha, ele só vai seguindo sua jornada, então ali ele vai aprendendo coisas, porém não é só isso, ele tá ali, ele foi colocado ali naquele mundo com um propósito. A gente tem algumas narrações ali no começo dizendo de que criou ele e soltou no mundo para observar como ele se comportaria no contato com a vida. E mais pra frente a gente tem o desenvolvimento disso aí, é algo maior, alguma história mais concreta da missão dele ali, da existência ali naquele mundo. Então é sim um anime que vale muito a pena ver pela animação, pela história, pela trilha sonora e por muita coisa que ainda vai vir aí nesses capítulos, nesses episódios. Fica aí então a dica de quem tá lendo mangá e tá gostando muito do que tá vendo. Então, se você não assistiu Fumetsu no Natai ainda, fica aí a dica, uma recomendação aí de um anime da temporada. Tá só com 5 episódios por enquanto, então dá tempo de você pegar e assistir. Se você já tá assistindo, eu sei que você já se apegou ao anime, porque ele tem essa característica mesmo, a gente assiste e já se apega e fica querendo saber mais do que vai acontecer. Então deixa aí nos comentários o que você tá achando do anime até agora, se você tá curtindo, o que você acha que vai acontecer, o que você achou das cenas até agora. Tem coisas bem dramáticas ali, tá doendo o coração em algumas cenas, sim, tá deixando a gente assustado em outras. Tem muito ainda o que se esperar de Fumetsu no Natai. Deixa nos comentários aí se vocês querem que eu traga outros vídeos com spoilers do mangá. Vamos ter arcos muito legais ainda, muito interessantes de Fumetsu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as noticficações. E eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu apoio. Até, né?